Da CEIDEP, né, que está capitaneando, que está puxando esse movimento, que tem o objetivo de reconhecer e de certificar as empresas que são de fato inclusivas em Blumenau. 45.623 pessoas com deficiência, que dá em base 24% da população. E nós temos aqui, na verdade, esse é o número que nós temos que chegar em Blumenau: 8,4% de pessoas com deficiência do município. Hoje é o lançamento do selo Blue Empreendedor Inclusivo, mas na prática ainda vai demorar um pouquinho até isso acontecer para as empresas, certo? Certo. Então estamos aqui hoje, né? Fomos então lançando esse selo, falar sobre esse selo inclusivo e ainda está tramitando na Progem. Então, quando for liberado, vai virar lei aqui para Blumenau, aí a gente vai conseguir encaminhar um formulário para os nossos empresários aqui da cidade, para que eles possam aderir a esse selo. E quais são os benefícios que essas empresas que tiverem o selo terão? Primeiramente, elas terão mais visibilidade, o marketing dela e terão as capacitações de como fazer um atendimento para as pessoas com deficiência. Quando entra uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa autista, uma pessoa com deficiência física, então a gente vai capacitar, terá um comitê gestor de várias integrantes técnicos que vai estar auxiliando, capacitando então os empresários, para que eles possam ajudar mais a captação de pessoas, e isso vai melhorar também, ter mais renda para o empresário também. Na verdade, o selo é bronze, prata e ouro, né? São 3 tipos. Serão 3 níveis do selo, então bronze, prata e ouro. O empresário, a loja, o mercado que aderir ao selo já vai entrar com o selo bronze, e aí vai estar o comitê gestor para ajudá-los, né, para saber o que realmente necessita para chegar num selo prata, para chegar num selo ouro também. Achei interessante, antes da tua fala, quando a gente fala do deficiente, seja qual for a deficiência, nós estamos falando, vamos dizer, de uma família, né? No mínimo, vamos dizer, um deficiente e mais 2 pessoas que irão nesse comércio, certo? Então... Correto. Nós temos então em Blumenau, pelo censo de 2010, entre 8 a 10% da população de Blumenau tem uma deficiência. Então, entre 30 a 40 mil pessoas de Blumenau têm uma deficiência. Mas se a gente somar aí mais uma pessoa da família, esse dobra. Se triplicar, triplica. Então, essas pessoas, elas também vão estar nos estabelecimentos. Então, é importante mostrar esse cálculo para o empresário, para ajudá-los, para que eles possam atrair mais pessoas para o seu comércio. E no caso, daqui a um tempo vai ter na prefeitura mesmo, no site, os locais com as vantagens que tem para o deficiente, é isso? Para a visibilidade, nós teremos o Acesse Map, que será um mapa digital que estará no site da prefeitura com todos os serviços Gov e não Gov. E as empresas que vão aderir a esse serviço, ao selo, elas estarão no Acesse Map, e quando nós clicarmos lá nesse comércio, vai trazer qual que é a acessibilidade daquele local. Da CEIDEP, né, que está capitaneando, que está puxando esse movimento, que tem o objetivo de reconhecer e de certificar as empresas que são de fato inclusivas em Blumenau. Tá? Então, a gente quer fazer isso e, junto com o Sebrae, mostrar que isso é uma ação de empreendedorismo propriamente dita, né? Por isso, um empreendedor inclusivo. Existe uma série de benefícios, né? A gente entende que para empreender, o empreendedor ele vai ter uma série de benefícios, aumentando, né, o faturamento, aumentando a quantidade de clientes, né? E a gente tem aqui alguns dos itens que podem estar inclusos ali, né? O que pode estar focado nisso. A gente entende que uma empresa inclusiva, ela pode trazer mais qualidade de vida para as pessoas que frequentam essa empresa, ela vai ser mais lucrativa, ela vai ter um reconhecimento, né, dessa certificação baseada no selo,
ela consegue desenvolvimento sustentável, e a gente falando de sustentabilidade para sustentabilidade empresarial, né? Não só a sustentabilidade quando se fala de meio ambiente, né? E também vai ser uma empresa cada vez mais responsável social. E assim, né, Marcos? Nós, pessoas com deficiência, a gente já tem assim uma dificuldade muito grande de encontrar esses espaços, né? De nos sentir pertencentes aos espaços. E Blumenau está trabalhando muito forte na questão de inclusão. Então, por isso, é o momento também da gente lançar isso, porque trabalhamos em todas as áreas e também o empreendedorismo. A importância que se dá a isso, porque a gente não pode mais falar de inclusão sem que todas as áreas possam abraçar isso. Blumenau tem a primeira Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência, já somos aí reconhecidos, né, no estado e também nacionalmente. Por quê? Cuidar de pessoas com deficiência, cuidar de vidas, cuidar de famílias, isso traz também lucro. Porque nós trabalhamos hoje uma grande potência com o paradesporto. São 792 atletas com deficiência. São 70... Quantos bolsa atletas que nós pagamos na 60? São 60 que estão ganhando bolsa atleta. Isso desde a fase escolar, tem alguns escolares, até a fase adulta. Significa o quê? Que traz renda para dentro das suas casas. Que faz essa roda girar. Trabalhar com pessoa com deficiência não é trazer lucro, trazer renda. Não. O esporte já traz isso. Agora nós queremos ampliar e queremos que Blumenau, os empresários, né, Marcos, eles cresçam junto com a gente. Distribuir essa renda. Isso mesmo. A gente quer distribuir essa renda e proporcionar às empresas que participam disso, né, que participam desse movimento, essa distribuição de renda, né. Aqui tem alguns dados estatísticos, né? Acho que a Bruna tem mais propriedade para falar sobre esses dados. Então, nós pesquisamos, né? E vamos pesquisar aqui, então, o censo de 2010. Saiu um novo censo em 2022, mas por amostragem. Então, o mais que a gente chega mais próximo mesmo ao número é o de 2010. Então, esse número aqui, Marcos, 45.623 pessoas com deficiência, que dá em base 24% da população. Esse é o número que nós temos que chegar em Blumenau. 8,4% de pessoas com deficiência do município. São 360 mil pessoas, são 30 mil pessoas que a gente está falando em Blumenau, que são pessoas com deficiência baseado nesse número aqui. E aí coloca a família junto. Então, aí a gente pode multiplicar esses 30 mil por 3, talvez. No mínimo por 3, né? Que é uma média. Sim, porque a pessoa com deficiência, são poucos, né, que vivem só, mas tem ali seu grupo de amigos, tem a sua vida social, mas olha a importância daquele número, 8,4. Nós estamos aqui em Blumenau, não temos um número ainda certo de pessoas com deficiência, né? Um número fidedigno de pessoas com deficiência. Estamos cadastrando as pessoas e mapeando aonde elas estão. Mas nós sabemos que é entre 8 a 10% da população do município de Blumenau tem uma deficiência. Ou adquiriu, ou nasceu. No meu caso, vai fazer agora em setembro 16 anos que eu sofri um acidente de carro. Então, aqui em Blumenau, nós vamos chegar nesse número e saber quem são. Mas não são só as pessoas, são toda a família. E é esse eixo de pessoas que estão consumindo que nós queremos, né, mostrar para os empresários a importância que é e que pode também, né, mudar lá os números deles também, né? Com certeza vai mudar. E aqui, né, a história da pessoa com deficiência. Nós temos aqui alguns quadros, né, que aqui é a sociedade, vamos falar que é a sociedade aqui dentro. E as pessoas com deficiência sempre foram o quê? Segregadas, excluídas. As pessoas protegem, a família protege, né? E é difícil, porque eu vou dizer, Marcos, quando eu sofri um acidente,
eu fiquei 4 anos no auxílio-doença. E foi tão difícil eu chegar na perita e falar, cancela o meu benefício, eu não quero mais isso. Porque eles querem que a gente faça parte do quê? De um sistema. E a primeira coisa, quem assim, não acreditou é a família. Como que você vai cancelar o seu benefício? O seu dinheiro você vai ter renda como? Então, é difícil furar a bolha dentro de casa, na família. Então, aí depois nós vemos também, né, que a pessoa com deficiência até começa a entrar na sociedade, mas parece que ela fica só no grupinho das pessoas com deficiência e a sociedade ainda fica, né? Estamos juntos, convivendo juntos, mas ainda fica separado. E o que nós queremos é isso aqui, ó. Eu estou mostrando aqui uns slides, Rose, aonde tem uns bonequinhos cadeirantes, né, outros com muleta, com bengala, que mostra a segregação da pessoa com deficiência, a exclusão das pessoas com deficiência e também mostra quando a pessoa está junto na sociedade, está incluída, que é isso que nós estamos buscando, sonhando, e não que seja um favor, mas que seja uma viver em sociedade, né? Todos nós somos seres humanos e precisamos um dos outros, com ou sem deficiência, porque a deficiência é apenas uma característica da Bruna, não é a Bruna. Bom, e aí existe um lema que conduz, né, tudo isso, que é nada sobre nós sem nós. Pensando nisso, junto da idealização, né, eu recebi essa missão aí através do Sebrae de poder contribuir para esse trabalho. Logo no início a gente pensou que para que houvesse sucesso, né, nesse selo, nessa iniciativa, a gente precisava ouvir as pessoas com deficiência sobre quais são as principais barreiras, quais são as principais dificuldades. A gente precisa saber dessas pessoas o que elas enfrentam no dia a dia. E pensando nisso, nós propusemos e realizamos uma pesquisa, né? Uma pesquisa simples, através de um formulário, onde a gente tem mais de 80 respostas, e isso ficou durante 3 semanas, mais ou menos aberto. Ainda está aberto, então a gente quer que isso seja uma ferramenta também, que a CEIDEF possa continuar usando como uma das formas de ouvir as pessoas com deficiência, né? Para que a gente tivesse um pouco no panorama do que é aqui em Blumenau as dificuldades das pessoas com deficiência. Então, a gente tem aqui, de início, um gráfico que mostra das pessoas que responderam à pesquisa, um pouco de como está distribuída por tipos de deficiência, tá? Então, a gente criou alguns tipos de deficiência, separamos isso, né? E a gente percebe que aqui a grande maioria, mais de 37%, está dentro do espectro autista, né? Então são pessoas com deficiência dentro do espectro autista. Temos também síndrome de Down, outras deficiências que não estavam listadas no formulário, deficiências múltiplas, né? Intelectual, física e auditiva e visual. Temos aqui as porcentagens divididas, né? Mas a gente percebe que a grande maioria, 37%, a gente está falando de TEA, e ainda a gente tem 9% que é TEA mais alguma outra deficiência, tá? E aqui a gente perguntou quais são as principais barreiras que são enfrentadas, né? E mais de 40% desses respondentes trouxeram que as barreiras que são enfrentadas, a gente está falando aqui de Blumenau, as principais barreiras são atitudinais. Eu vou dar um exemplo, Marcos. Muitas vezes, hoje, eu chego nos lugares, porque eu gosto de estar no comércio, eu gosto de comprar, né? A mulher gosta de comprar. E quando eu chego com meu esposo, eles perguntam para o meu esposo o que ela quer. Meu esposo fala assim, pergunto para ela, né? Ela que vai pagar, ela vai comprar. Recentemente a gente veio de Brasília
E dentro do avião, o rapaz que ia ajudar com a cadeirinha, né, que vai até lá para poder me ajudar a passar lá no corredor do avião, ele chegou e falou para a Tátila, como que eu faço para ajudar ela? Daí a Tátila pergunta para ela, né? Eu não sei, eles têm um medo de falar com as pessoas com deficiência e a gente quer mostrar, Marcos, para os empresários que não precisam desse medo. Ninguém tem a fórmula mágica, é apenas perguntar. E tá tudo bem como a gente faz no nosso dia a dia para qualquer pessoa. Então, ainda nos dias de hoje, eu sofro muito essa invisibilidade. Essa barreira, né? E assim, a gente listou algumas outras, né? Como comunicação, aparece como 24%, barreiras urbanísticas, né? E a gente está falando aí de calçadas, né? A mobilidade, né? Transportes arquitetônicos e tecnológicas, né? Então, arquitetônicos é o que menos aparece ali, tecnológicas por último aqui. Então, isso é só um pouco de uma distribuição de quais são as principais barreiras, mas que já fala muitas coisas pra gente. Porque muitas vezes o empresário, ele tem dificuldade de fazer reforma, de investir algum dinheiro em alguma obra, alguma coisa que pode ser um pouco mais custosa para esse empresário. E a gente percebe aqui, através desse gráfico, que as principais barreiras são atitudinais. E que isso traz um investimento menor para o empresário, para que ele se prepare para poder receber cada vez melhor essas pessoas. Então, Marcos, eu vou dar um exemplo, né, sobre a atitudinal. Não temos todos os ambientes com acessibilidade. Eu fui no cabeleireiro também, esse ano ainda, né, e só tinha escadas. Mas eu fui tão bem tratada, que eu fiz questão de ir, voltar e voltar. corta o cabelo toda semana. Não, tem que cortar de novo agora. Mas por quê? Por causa do tratamento. A acessibilidade, ela é importantíssima, né? Por causa da minha autonomia. Mas a atitudinal é mostrar que, ei, eu quero cuidar de você, ei, eu quero falar com você, eu não tenho medo. Então isso faz toda a diferença. E sobre as escadas, aí a gente dá um jeito. Mas não é o cenário que nós queremos, né? Depois daquela pergunta, a gente perguntou se sim, né? Qual é a barreira que você enfrenta, né? E aí, baseado nas atitudinais, algumas das respostas eram respostas abertas, e aí a gente trouxe aqui, né, algumas, né? Um resumo. É o receio da interação, os atendentes evitam se aproximar, receio de falar abertamente sobre a deficiência, a desvalorização e o preconceito, então uma avaliação depreciativa da capacidade da pessoa, conversas sobre a situação do indivíduo sem o indivíduo estar por perto, né? Então quando o indivíduo sai daquele ambiente, existe uma conversa sobre aquele indivíduo, então isso é percebido, né? Uma ajuda mal preparada, né? A Bruna trouxe aqui, como que eu ajudo, né? As pessoas querem ajudar, mas às vezes estão mal preparadas para fazer isso, né? Então tem a intenção, mas falta o conhecimento, né? E eventualmente pode até atrapalhar a percepção de especial, né? Considerar uma pessoa especial como uma pessoa extraordinária, né? Só por ela superar as deficiências, né? Então essa percepção também é uma barreira atitudinal percebida. E comentários indiretos, né? Os atendentes falam da pessoa com a pessoa que está acompanhando ela, né? Não fala diretamente com a pessoa. Então aqui é uma síntese de alguns dos comentários, alguns dos desdobramentos da pergunta anterior que a gente trouxe no formulário, né? E aqui a gente perguntou se as pessoas frequentam estabelecimentos, se elas saem de casa, né? Se elas frequentam estabelecimentos públicos ou privados. E a grande maioria diz que sim, mas a gente ainda tem uma parte, 29%, que diz que não sai, não frequenta lugares. São pessoas que... É um número alto, né? É um número muito alto. Os dois números dizem muitas coisas pra gente, né? Mas ainda os 29% é um número alto de pessoas que ficam em casa e que poderiam estar
frequentando ambientes e distribuindo os recursos que elas têm, né? E aí a gente perguntou dos estabelecimentos citados, né? Frequentam os estabelecimentos, sim, os 70% lá. O que esses estabelecimentos oferecem de acessibilidade? E aí a gente pediu para apontar boas práticas, né? Então, tem boas práticas? Então aqui nós temos o Instituto Gentes, foi apontado várias vezes, então foi listado como socialização, emprego, foram muitas coisas, né? A gente tentou sintetizar um pouco. Supermercado Giasse, a Cooper da Água Verde, tem carrinhos adaptados, o Shopping Vale Europeu, né, foi apontado aqui por ter banheiros, rampas e equipe treinada. O Banco Bradesco foi apontado, né, porque o caixa eletrônico tem um suporte de fone de ouvido. O Parque Ramiro, a Vila Germânica, porque tem estacionamentos, rampas e os elevadores, né? E as principais adaptações ali, o piso tátil foi mencionado, porque tem vários lugares da cidade, rampas e elevadores, né, no shopping, como foi mencionado acima, o carrinho elétrico e cadeira de rodas disponível no shopping, uma intérprete em alguns estabelecimentos e banheiros adaptados em shoppings e em parques. Então aqui foi apontado pelas pessoas com deficiência, as que saem, que frequentam esses ambientes, o que eles entendem que são boas práticas de locais e quais as adaptações principais que atendem e que motivam eles a frequentarem esses locais. Marcos, e também o que é muito comum, que eu passo muito, quando você vai numa loja comprar uma roupa e o provador. E o provador? Às vezes até tem um provador maior, mas eu vou dizer para vocês que eu sou meio ninja. Eu sou ninja, porque tirar a calça para experimentar outra calça na cadeira de rodas, eu sou muito ninja. Tirar a calça para experimentar 3, 4 calças, só que a mulher faz isso, é muito difícil, muito difícil. E muitas vezes o que seria útil naquele momento é se tivesse uma bancada, eu ia me transferir para a bancada e ia ser melhor para colocar a roupa. Porque na cadeira, eu desisto. Eu desisto de comprar. E vocês também já se colocaram, já pensaram como que um cego escolhe a roupa? Quando vai comprar roupa? Vai ter que levar sempre alguém junto, Rose? Eu não vou, mas eu vou com o questionário. Eu vou perguntando tudo. Que cor é? Que tamanho que é? Isso quando eu pego uma pessoa que te ajude, que fale, mas provavelmente você já deve ser fiel a algum estabelecimento. Sim. Que, né, já te conhece, porque muitas vezes as pessoas não estão com paciência, né, Rose? Então, eu digo assim, o atendimento é como você falou, é a alma do negócio. Pode ser a lojinha que for, pode ter escada, a coisinha, mas o atendimento é o principal. E quando eu chego com a minha deficiência, sou bem recebida, sou bem tratada, olha, eu vou lá buscar mais 3. Aí ela traz isso, meu Deus, eu vou ter que comprar as 3, aí vamos lá. Ela está disposta, eu também tenho que estar. E eu nunca saí sem comprar nada. E uma coisa que é muito importante, a gente fica fiel àquele estabelecimento lá. Exatamente. A gente fica fiel a isso. Quando a gente é bem atendido, qualquer pessoa fica fiel, né? Só a gente vê quantas situações diversas, né? Da Bruna na cadeira, da Rose, né, com deficiência visual, e a gente tem bastante pessoas que usam muletas legais de apoio, né? E para fazer o pagamento a gente tem que tirar bolsas, carteiras e se equilibra sem muletas, né? Isso a gente fala só no mecanismo dos comércios, tá? A gente passa por um constrangimento bem simples. Eu tenho uma vez uma previdência social para fazer perícia, não tinha lugar para mim sentar, para mim registrar minha bolsa, para registrar minha bolsa. Então imagina fazer um pagamento, tu tens que tirar a minha carteira da bolsa, não tem um lugar para te sentar, não tem nada. Tu é ninja também. E eu fui no shopping, é simples isso, né? E umas coisas que a gente vê, quando a gente foi em São Paulo Curitiba, eu já percebo áreas de praças de alimentações já adaptadas e a pessoa está no meio, não nos cantos já privilegiados, que a gente quer sentar onde a gente quer.
Eu sou uma pessoa que quer entrar num lugar sem ser percebido e sair da mesma maneira, como uma pessoa que se diz normal. Então a gente acaba fazendo o quê? Tendo que fazer malabarismo, todo mundo fica olhando, se cai uma muleta no chão já faz barulho, já faz aquelas coisas mesmo. Então é umas coisas assim que a gente pensa que pode ser. Não é toda hora que vai entrar uma pessoa com deficiência num estabelecimento, mas a gente vê, até que a Lu, a gente aconteceu esses dias, a gente subiu numa rampa que a Lu quase foi para trás da cadeira, ia ser lindo, eu segurando ela para trás, para uma rampa que não era a EBNT, né? Que é umas coisas que a gente vai falando mais à frente. Mas a gente vê, a gente quer entrar do mesmo jeito que você, a gente quer entrar numa padaria, pagar as coisas sem precisar ter que soltar muito. É isso, gente. Né? A gente entende que algumas adaptações elas podem ser sim mais complexas, mas muitas são, como você falou, simples. É igual em Marcos, ali sobre o provador que a Bruna falou, além da minha deficiência, eu tenho a minha gordura. Tem provador que é só para magrinha. E tu fica te apertando para tu conseguir colocar a roupa, entendeu?